Olá, minha turminha linda! Hoje iremos aprender gênero textual entrevista, parte 2. Na aula anterior, iniciamos, certo? Falando um pouco sobre entrevista e hoje iremos dar continuidade. Com quem? Com a Pronadja. Entrevista é um dos gêneros textuais com a função geralmente informativa, sendo vinculada a alguns meios de comunicação, como jornais, revistas, internet, a televisão, o rádio. Bom, a entrevista tem diversos tipos de interação, certo? Não entendi, Pro, de que forma? Essa interação pode estar associada a uma entrevista jornalística, assim como a entrevista de emprego, onde aquela pessoa que busca uma vaga de trabalho vai a um determinado local informar quais são as suas habilidades, as suas competências para ser inserido dentro daquela instituição. A entrevista, ela pode ser social, assim também como ela pode ser uma entrevista psicológica, onde o indivíduo vai a um determinado espaço, a um consultório, para informar aquilo que, na maioria das vezes, não se sente à vontade de falar com o familiar. Então, aí ele busca a ajuda de um psicólogo para expor toda aquela situação. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Bom, a entrevista, ela é um texto marcado, certo, pela oralidade. Por quê? Porque ela traz interação entre duas pessoas. Ou seja, o entrevistador, que é aquele responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado é quem vai responder as perguntas, podendo ser entrevistadores ou entrevistados, certo? Ao mesmo tempo. A entrevista, ela possui uma função social de bastante valia. Ela é muito importante. Sabe por quê? Porque ela faz a difusão do conhecimento, ou seja, ela traz a formação de opinião, o posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre um determinado tema, sobre aquele determinado assunto, quando há o discurso direto, a pessoa ela traz a sua principal característica. Então, aquele indivíduo que aborda determinado assunto, certo? Ele está, na realidade, trazendo um grande conhecimento para toda a população. As palavras que são proferidas entre o entrevistado e o entrevistador devem ser reproduzidas fielmente, certo? Até mesmo para ver veracidade para aquele público leitor, para toda a sociedade. Então, é possível perceber que vai haver algumas marcas de oralidade e o uso de sinais de pontuação, como parênteses, exclamação, aspas, certo? Lembrando para vocês que nas entrevistas publicadas por meios impressos,
vamos estar aí tendo um grande excesso com os sinais de pontuação. Bom, turminha, percebam nesse exemplo de entrevista, certo? Que há uma quantidade de sinais de pontuação. Dentro da entrevista, vamos ter a interrogação, o travessão, as reticências, as aspas, a exclamação, vírgula, certo? E como foi citado anteriormente, ele faz a descrição das ações, das emoções. Percebam aqui no trecho quando diz que ele ri e faz um gesto amplo circular com os braços. Quando aqui informa risos, porque naquele momento ele sorriu, certo? Então lembrem-se que nas entrevistas publicadas por meios impressos, é possível sim fazer o grande uso desses sinais de pontuação, onde ele vai detalhar os aspectos daquele entrevistado. Vamos visualizar algumas características da entrevista. São textos informativos ou opinativos, traz a presença do entrevistador e do entrevistado, uma linguagem de diálogo e oral, uma linguagem dialógica e oral, marca do uso direto e da subjetividade, assim também como ela mescla uma linguagem formal tanto quanto informal. Bom, galerinha, vamos então para a estrutura da entrevista, certo? O primeiro passo para fazer uma entrevista, o que eu preciso? Escolher o tema, certo? Seja qual for o tema, ele precisa ficar claro e conter na entrevista. Logo depois, vocês deverão fazer uma elaboração de roteiro, ou seja, após fazer a escolha do tema e do entrevistado, é muito importante fazer essa elaboração de roteiro, porque vai facilitar na hora da entrevista. Além disso, é de fundamental importância haver uma pesquisa, uma análise, um estudo sobre aquele tema, porque vai garantir, certo? O domínio daquele assunto que vai ser abordado. Por quê? Porque pode surgir aí alguma surpresa. Pode ser que no processo das perguntas haja uma contra-resposta, certo? Então, para que tenha domínio no assunto, é necessário estudar. O título, ele vai nortear melhor o objetivo daquele tema que está sendo proposto, fazendo então com que o leitor seja seduzido para fazer a leitura. E a revisão. A parte final é tão importante, turminha, quanto a fase inicial. Você sabe por quê? Porque ela que vai apresentar de maneira que seja informal ou formal. E se esse texto ele vai haver coerência ou não. Então, é importante fazer a revisão de toda a sua entrevista. Necessário que todo entrevistador possua uma câmera ou um gravador, certo? Para depois, então, fazer a realização desse trabalho transcrito das falas. Agora vamos conhecer, certo? Tipos de entrevistas jornalísticas. Entrevista de rotina. Ela é representada, certo, pelas fontes atuais,
São pautas diárias que vai ter um curto prazo, que tem um período de validação com a sua divulgação. Ela é mais utilizada em entrevistas existentes, ou seja, são aquelas que estão presentes durante aquela cena, durante aquele tema que está sendo noticiado. Por exemplo, acabou de ocorrer um acidente, acabou de haver uma enchente. Então, é o depoimento dessas pessoas que vão comprovar a veracidade desse ocorrido. A entrevista individual, ela sempre vai ser marcada com antecedência, apresentando o entrevistado o tema da sua pauta. Ela é concedida apenas a um jornalista, certo? E após o devido preparo das suas respostas que foram elaboradas, ou até mesmo por meio de uma assessoria, onde é feita somente pelo entrevistador e o entrevistado. A entrevista em grupo, que vocês conhecem, que são denominadas de coletiva de imprensa, é quando há um grupo, certo? Com vários participantes, com vários jornalistas, e aí eles vão se revezando na hora de fazer determinadas perguntas, onde todas aquelas respostas são aproveitadas por esse grupo de jornalistas, destacando então as mais importantes e as mais criativas. A entrevista exclusiva, certo? Que ela vai ser concedida somente a um veículo ou somente a uma emissora para que esse conteúdo chegue em primeira mão para aquele público leitor, onde traz, como eles falam, né, uma grande audiência àquele canal. Por quê? Porque trouxe uma matéria, uma entrevista exclusiva. E a credibilidade e o alcance desse veículo, certo, vai trazer grandes lucros financeiros. Entrevista de pesquisa, que ela é feita por especialista sobre um determinado assunto, para quê? Para acrescentar informações, acrescentar credibilidade de grande importância para a população. Até mesmo quando a gente quer saber o índice demográfico daquela cidade, quando a gente quer saber sobre a expectativa agora da vacina contra a Covid, certo? Então, se faz uma pesquisa para avaliar toda a sociedade. A entrevista está caracterizada, que é aquela que vai conter um texto, que vai ter aspas, certo? Onde ela é exatamente descrita o que foi dita, tudo que foi falado dentro dessa entrevista. Sendo que é uma entrevista curta, certo? Sem adaptação na sua descrição. A entrevista de personalidade, ela vem para traçar um perfil público, certo? Um perfil de uma pessoa que está aí na mídia, nas redes sociais. Então, dentro dessa entrevista, ele vai querer que contenha informações sobre hábitos, história da vida, curiosidades daquela pessoa. E a entrevista opinativa é feita com pessoas que têm autoridade de falar sobre aquele determinado assunto. Ou seja, são profissionais consagrados, estudiosos, atletas, pessoas que têm uma grande experiência, certo? Onde ela vai expor todo o seu conhecimento e comprovar a sua capacidade de crítica.
Bom, galerinha, agora chegou o momento da atividade do dia. E para isso, trago para vocês a atividade do módulo Conquista, volume 3, página 3, até a página 7. Um grande beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.